Alexandre Borges já está com a gente também para analisar essa que foi a grande notícia da economia hoje, né? A aprovação do regime de urgência para a tramitação do arcabouço fiscal. É um sinal de que o próprio texto deve avançar também, Borges? E o que é que você está achando do desenho atual? São necessárias mudanças ainda, aprimoramentos? O que é que você acha? Boa noite, Borges. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Olha, claro que não é o sonho de texto de uma pessoa que se identifica com uma visão conservadora liberal de economia, né? É claro que eu gostaria que um modelo fiscal, arcabouço vem de esqueleto, né? O nosso esqueleto é o nosso arcabouço, né? Então, que o esqueleto econômico proposto pelo governo, no mundo ideal, no mundo dos sonhos, teria corte de gastos, né? Não seria um limite de crescimento de gastos, mas é o que é dado. Né, 60 milhões de brasileiros votaram nesse governo. Esse governo foi eleito, ele tem uma visão do mundo que é uma visão que, pelo menos na economia, tem se mostrado de centro-esquerda, não tem se mostrado radical, tem até negociado bastante os termos do desenho do chamado arcabouço. Então, é o dos meus sonhos, não é? Vai ter debate? Vai. Mas está muito bem encaminhado. Por quê? Por um lado, o governo negociou bastante, principalmente com Arthur Lira, o primeiro-ministro do Brasil, a pessoa que tem esse poder todo acumulado que Arthur Lira tem, passou pelo Arthur Lira, ele deu o seu ok, a coisa vai redondinha para a Câmara. Então você tem uma situação onde o Brasil está, a Bolsa, a gente viu hoje, bateu quase 110 mil pontos, então o mercado financeiro está de bom humor. O Brasil está recebendo finalmente um modelo de arcabouço fiscal que pode sim dar bases para a queda de juros e uma boa retomada do crescimento da economia, e fez bem também o líder do governo em falar de reforma tributária, porque se a gente tiver uma combinação de arcabouço fiscal com reforma tributária, o Brasil tem boas chances de dar uma deslanchada econômica, que é o que todos nós estamos torcendo. Agora, não podemos deixar de falar que, claro, que a abertura da torneira das emendas, que foi feita depois da derrota do marco do saneamento, evidentemente tornou as coisas muito mais fáceis. É como as coisas funcionam no Brasil. Agora, Borges, o que muitos analistas têm apontado, né, analistas econômicos, é que diante do arcabouço fiscal vai haver uma necessidade natural de aumento da arrecadação do governo e que, para isso, um dos caminhos seria um caminho que já está sendo percorrido, inclusive, que é o aumento de impostos, né? A gente tem visto em várias frentes o governo apostando em taxações ou em aumento de alíquotas que já existem ou na criação de novos impostos, né? Teve até aquele episódio em que houve um recuo depois da tentativa de taxar as empresas estrangeiras, né, as compras em sites chineses, agora as apostas, e que essa seria uma tendência. Você acha que esse vai ser mesmo o caminho seguido pelo presidente Lula? Afinal de contas, isso implica uma perda política, né? Perda de popularidade, são medidas impopulares. Será que vai ser esse o caminho, Borges? Olha, querer aumentar imposto, o governo quer, né? Eles gostam disso. A visão de mundo deles, inclusive, bate muito com isso. Agora vai ter que convencer Arthur Lira, né? Porque Arthur Lira barra a Câmara dos Deputados, vai ter que aprovar. E vai ser muito difícil. A Câmara ela pode aceitar o texto mais ou menos como está hoje. Agora, realmente, como você bem lembrou, existe ali umas pegadinhas onde existe uma projeção de arrecadação muito otimista. O papel aceita tudo. E não chegando a esse patamar de arrecadação, o que é uma possibilidade real, pode ser que esse buraco tenha que ser preenchido de alguma forma na cabeça do governo com impostos novos. Se fizer isso, aí você vai ouvir Fernando Haddad, ele vai dizer, não, mas não é imposto novo, é cobrar o que não está pagando, é a renúncia fiscal. Ok, mas isso talvez não seja suficiente. Então, a sociedade vai ter que ficar muito vigilante, vai ter que ficar de olho, porque a carga tributária no Brasil é alta demais, é muito complexa. Esse assunto é o assunto da reforma tributária, que é o próximo ponto a partir de que a gente passe do arcabouço fiscal. Agora, se for mantido pegadinhas como essa, de que você tem uma projeção de arrecadação muito alta e essa arrecadação não venha, essa bomba vai estourar no colo da reforma tributária. Então, a sociedade vai ter que ficar muito próxima, não deixando que essas pegadinhas passem, porque o brasileiro já paga imposto demais. A gente trabalha quase metade do ano para pagar imposto, para pagar uma máquina pública muito inchada,
com custos estratosféricos de custeio, e isso em algum momento precisa ser mexido. Então, se nós estamos vivendo um momento onde a Câmara começa a se acertar com o Executivo, se nós temos aí um fluxo mais ou menos ficando azeitado, a gente teve quase 377, quase 400 votos para o regime de urgência. Então, isso sinaliza que a Câmara e o Executivo podem estar se acertando. Se eles estiverem, é a hora da Câmara também fazer valer a voz da população. A Câmara é a casa do povo, e pressionar para que, pelo menos na reforma tributária, a gente tenha esse tipo de controle e, de forma alguma, sequer cogite aumento de impostos.